Fala aí, meus amigos do nosso canal, do Curso Torres. Hoje, na verdade, meus queridos, é um vídeo especialmente feito, tá? Para todos aqueles meus alunos, meus amigos, que vão tentar a prova agora, dia 3, a prova do IFE, tá? Então, você que está aí me seguindo no nosso canal, hoje a revisão é totalmente voltada, então, para a prova do IFE, tá? Será dividido em dois blocos. O primeiro bloco eu vou fazer a revisão de questões relacionadas aos assuntos mais cobrados na prova e numa próxima sessão, num próximo vídeo, em seguida, nós vamos fazer algumas correções de questões que vão desde 2005 a 2015, tá? O aluno que está me assistindo pode pausar o vídeo para poder ler as questões com calma. Primeira questão fala de uma coisa muito importante, você que é do ensino fundamental, uma coisa chamada fenômeno, né? Quando eu falo fenômeno, meu amigo, não é nada fantasmagórico, não, caramba, Rafael fala de fantasma. Não, eu não vou falar de fantasma. Fenômeno, na verdade, são acontecimentos naturais. Esses fenômenos, eles vão ser divididos, né, em fenômenos. Eu vou evitar usar o vermelho, que a pessoa não enxerga muito. Vou dividir em fenômenos físicos e fenômenos químicos. O que seria? Qual é a principal diferença entre os fenômenos físicos e químicos? Simples. Os fenômenos físicos, na verdade, as substâncias vão passar por uma transformação, mas não uma transformação da sua integridade molecular, não, meu amigo. Uma transformação do seu estado físico, uma transformação do seu estado físico ou do seu estado de agregação. Então significa que o aluno, né, ele olha isso aqui, H2O líquido, setinha, H2O vapor. Professor, isso é uma reação química. Eu estou vendo a setinha. Não, Birubiru, isso não é uma reação química. Não é a presença de uma seta que vai terminar com uma reação química. Na verdade, isso é uma representação da substância, a água, que se encontra no estado líquido e está sendo evaporado. Isso, meu aluno, é uma transformação física. É quando você pega o gelo seco lá na Praia do Forte, o cara pega aquela pedra, bota ali fora, aquele troço liquefaz. Aquilo ali, na verdade, sofre uma transformação, tá? Essa transformação é conhecida como sublimação. O cara simplesmente sublima a pedrinha de gelo. Outro exemplo, você está em casa, tá? E você vê a acetona sua mãe desaparecendo. Então, transformação física é quando apenas muda o estado. A transformação já química não. A transformação química, a substância muda sua composição. Como assim muda sua composição? Eu tenho, por exemplo, carbono e oxigênio que vai reagir produzindo CO2. Olha como o antes e depois é diferente. Olha aqui, H2O continua sendo H2O. Aqui não. Era carbono que estava reagindo com oxigênio que produziu dióxido de carbono. Quer ver um exemplo? Leite. Pega o leite, pega aquele leite da geladeira, que delícia. Pega o mesmo leite, deixa 2 dias fora da geladeira e bebe. Caraca, que coisa horrível. É a mesma substância, não era mais a mesma substância. Aquilo passou por uma transformação. Você pega a geladeira da sua mãe, novinha, daqui a 1 ano está enferrujada. Isso é uma transformação química, ou também conhecida como uma reação química. Então, rapaziada, para a gente poder resolver a questão 1 e 2, tem que lembrar isso. Se eu mudei o meu estado físico, eu sou físico. Se eu mudei as minhas moléculas, eu sou químico. Então vamos lá. A queima da gasolina, a sublimação da naftalina, o enferrujamento do prego. Sacanagem. Pô, Afonso, tem que ficar atento aí.
a queima da gasolina, a sublimação da naftalina, o enferrujamento do prego, o derretimento de um bloco de gelo. Tranquilo, olha só. Queima da gasolina. Se eu queimei gasolina, ela se transformou em, vamos dizer, em CO2. Então, processo químico. Sublimação da naftalina. Mamãe botou a naftalina lá na minha gaveta e ela desapareceu. Ela sublimou. Sublimar é uma mudança de estado físico. Então, é físico. Enferrujamento. Se eu tenho um enferrujamento do prego, o prego se transformou em outra substância. Químico. Derretimento de um bloco de gelo. O gelo deixou de estar no estado sólido e foi para o estado líquido. Então, físico. Químico, físico, químico, físico. Químico, físico, químico, físico. Letra A. Tá? Questão 2. A alternativa que apresenta um fenômeno físico. Fenômeno físico. Muda apenas o estado de agregação. Laminação do aço. Revelação da fotografia. Queimas de fogos de artifício. Combustão da gasolina. Amadurecimento de frutas. Tempo. Que tempo nada, meu amigo. Olha aqui. Quando eu boto aqui amadurecimento de frutas, químico. Combustão, químico. Queima, químico. Revelação, químico. Agora, laminação do aço, o cara pegou o aço e fez lâminas. Continuou sendo aço. A substância não se transformou numa nova. Então, processo físico. Ok? Eu vou apagar aqui rapidinho, tá? E vamos para a terceira questão. Terceira questão. Pode citar como exemplo de um sistema homogêneo. Vamos revisar então. Quando nós falamos em substâncias, existe uma coisa chamada mistura. Né? Quem é aluno aí sabe que a mistura é a união de várias substâncias. Quando nós unimos essas substâncias, essa mistura pode ser classificada como homogênea e heterogênea. Muito simples. A mistura homogênea é quando misturamos duas ou mais substâncias e nós visualmente não conseguimos ver diferença. Botamos água com sal em pequena quantidade, colocamos álcool e quando olhamos lá para o recipiente, eu observo que eu não vejo distinção entre as substâncias. Isso é homogêneo. Homogêneo é quando olhamos e o aspecto que observamos é um aspecto monofásico ou um sistema monofásico. Enxergamos apenas uma coisa. Agora, quando é heterogêneo, botamos água, botamos um pouco de areia que vá para o fundo, colocamos óleo, nitidamente o aluno consegue ver a diferença, consegue ver o óleo sobre a parte superior, consegue ver a areia na parte inferior e consegue ver a água. Então, misturas heterogêneas é quando as substâncias visualmente podem ser diferenciadas. Então, meu querido, é quando o sistema ele é classificado como polifásico, tem mais de uma fase. Então, vamos lá. Sistema homogêneo. Areia e gasolina. Você consegue ver areia e gasolina. Gelo e solução aquosa. Quando eu boto solução aquosa, o cara está com água com sal e gelo. Está lá, água, salgado e gelo boiando. Um iceberg. Você consegue ver, então, nitidamente. Então, também esse aqui. Esse é heterogêneo. Esse é heterogêneo. Água e mercúrio. Esse é heterogêneo, porque o mercúrio ele tem aquela cor prateada. Agora, quando eu pego, por exemplo, aqui agora, você está vendo um fantasma atrás de mim? Você está vendo o atmosférico aqui, o sambando, que nem uma bailarina? Você está vendo alguma coisa aqui? Então, os gases atmosféricos, o próprio vapor d'água, não conseguem ser distinguidos. Então, isso pode ser exemplificado como uma mistura homogênea, letra A, tá? Perfeito? Vamos continuar para o próximo quadro aí. Então, continuando no segundo quadro, a questão 4, 5 e 6, continuidade sobre homogênea e heterogênea. Questão 7, eu vou dar uma nova revisada, tá? Então, vamos embora. Sabendo-se que toda mistura gasosa é homogênea, identifique entre as alternativas
qual continua sendo homogênea. Aí vamos embora. Gente, se a questão afirma que toda mistura gasosa é homogênea, o cara bota lá gás carbônico e refrigerante. Você consegue, nitidamente no refrigerante, ver lá aquelas bolinhas, os gases propulentes, você consegue ver o gás. Então, peraí, então não pode ser homogêneo, né? Gás carbônico e gasolina, eu consigo ver diferença. Quer dizer, o que eu não consigo ver diferença é nos gases. Então, claramente, ó, areia não é gás. Acabou. Gasolina não é gás. Acabou. Gasolina não é gás. Acabou. Refrigerante não é gás. Acabou. Então tá na cara. Gás carbônico está na forma gasosa. Oxigênio, forma gasosa. Então, mesmo que o aluno tivesse dúvida, matava a questão simplesmente identificar aquelas substâncias que não eram gasosas, como refrigerante e gasolina, ok? Vamos lá, questão 5. Seja uma mistura formada por um pouco de areia, uma pitada de sal de cozinha, 100 ml de álcool, 100 ml de água e cubos de gelo. Vou desenhar, que eu sou quase o Picasso do desenho, eu sou o bicho do desenho. Então vamos embora. Tá aqui a água, tá? Tá aqui a água. Quando você botou a água e você botou o álcool, você sabe que o álcool mistura na água. Então não vou desenhar mais nada porque você não está vendo diferença. Você vai me colocar um pouco de areia. Se eu coloco um pouco de areia, claramente essa areia vai para o fundo do recipiente. Tá aqui, ó, tá aqui a areia, tá? Quando o cara falou que vai colocar uma pitada de sal, o sal só vai formar um corpo de fundo como esse, tanto o sal como o açúcar fique ligado nisso, só vai formar esse corpo de fundo quando a questão afirmar o sal ou o açúcar foi colocado em excesso. Então, tranquilo, uma pitadinha de sal não é bosta nenhuma. Então, esse sal dissolveu também, não estou nem marcando o desenho. Então, vamos lá, um pouco de areia, está aqui. Uma pitada de sal, está aqui. 100 ml de álcool, está aqui. 100 ml de água, está aqui. Cubo de gelo, botei aqui. Então, olha para mim. O que você vê? Ah, eu vejo você dando aula. Tá de sacanagem, né? Tu tá afim de me zoar. Você está vendo o seguinte, ô Birubiru. Você vê o gelo, você vê a água e você vê a areia. Você vê 3 fases. 3 fases. Show? Questão 6. Água e sal de cozinha dissolvido, olha que ele fala, sal dissolvido, formam uma mistura homogênea que é sempre um sistema. É sempre um sistema o quê? Peraí. Água e sal de cozinha dissolvido. Raciocina comigo. Se você botou uma pitada de sal na sua água, é igual a questão de cima. Se eu boto uma pitada de sal na água, você consegue ver o sal da água? Você consegue ver? Você pega uma água mineral. A água mineral é água mineral, água com minérios. Você consegue ver aqueles minerais que estão ali dentro? Você não consegue, tá? Então, ele sempre será um sistema o quê? Monofásico. Por que monofásico? Se a explicação anterior que eu coloquei no quadro, eu afirmava que toda mistura homogênea seria monofásica, você não tinha nem que pensar. Já vinha direto, tá? Agora presta atenção. Já revisamos 2 assuntos. Vamos para o terceiro assunto pertinente à prova. Quando eu falo uma substância e falo um elemento, professor, qual é a diferença de um elemento e uma substância? O elemento químico são aqueles elementos que estão presentes na tabela periódica, tá? Que o aluno não tem que decorar, porque na prova de vocês vai ter lá sódio, carbono, oxigênio, nitrogênio, tá? E seus outros irmãos. A substância é quando esses átomos se unem, formando ligações químicas, como por exemplo, sal de cozinha, NaCl, o gás carbônico, CO2, o gás hidrogênio, H2. Esse grupo de substâncias, ao se ligar um átomo com o outro, eu posso quimicamente ligar a um próprio semelhante ou ligar a um átomo distinto. E aí então o que acontece? Quando eu, por exemplo, ligo um átomo de hidrogênio a um semelhante, hidrogênio com hidrogênio, eu vou produzir
H2. Se eu ligo oxigênio com oxigênio, quer dizer, quando eu ligo átomos semelhantes, eu formo O2. Esses caras que são ligados ao seu próprio semelhante, eles são determinados, não, eles são classificados na química como substância simples. Então, para recapitular, o que é uma substância simples? Uma substância simples é aquela substância aonde um átomo semelhante se ligou ao outro. Agora, se o átomo, vou apagar aqui que você já está aí copiando. Se eu colocar aqui um átomo de carbono se ligando ao oxigênio, ele vai formar CO2, dois átomos distintos se ligando. Se eu pego um átomo de hidrogênio e ligo com oxigênio, eu vou formar água, átomos distintos. Então esses caras que são chamados de substâncias compostas, tá? E cuidado, né? Eu vou fazer uma observação aqui, depois uma observação aqui. Observação 1, vou colocar aqui, ó, observação 1. Hélio, xenônio, argônio, criptônio, neônio, eles não são classificados como elementos químicos, tá? Como aqueles anteriormente que eu tinha colocado. Eu coloquei aqui, por exemplo, carbono é um elemento químico, oxigênio é um elemento químico, hidrogênio é um elemento químico. Hélio, xenônio, argônio, criptônio, neônio, eles são chamados de gases nobres. Eles são classificados como moléculas monoatômicas, ok? Só para vocês prestarem atenção. Agora acompanhe comigo, eu vou pedir o meu ajudante aqui, para daqui a pouco passar o slide para mim, porque só ficou a alternativa A e B aqui, né? Então ele vai passar para mim daqui a pouco, tá? Assinale a alternativa onde você encontra somente substâncias compostas. O que eram substâncias compostas? Aquelas substâncias onde a ligação se dava com elementos diferentes. Desculpe pelos erros aqui, que os átomos, os números saíram em caixa alta, me desculpe, tá? Ó, não pode ser, aqui ó, simples e composto. Ele quer só composto, não pode. Simples, composto, simples, composto, não pode ser. Ele vai passar aqui o vídeo para mim, vai passar aqui o slide. Porra, cara. Desculpa que saiu um palavrão aqui, porque meu filho está aqui me ajudando na gravação e saiu um palavrão que eu ia dar um soco na cara dele, né? Então vamos lá, depor agressão ao filho, tá? Eu quero apenas substâncias compostas. Se você observa a alternativa olha lá, ó, CO2, átomos distintos, H2O, átomos distintos, ácido sulfúrico, átomos distintos, NaCl, átomos distintos. Show de bola. Letra E, tá? Eu vou apagar aqui para poder corrigir a questão 8 e 9. Então você que está me assistindo, 2 segundinhos. Lembra que aqui é do quadro anterior, tá? Se tiver necessidade, pausa o vídeo e copia, tá? Para você poder entender. Lembra que quando eu falei da observação 1, eu disse que eu iria fazer a observação 2. Eu quero que você tome cuidado na prova do IF, se por acaso aparecer o granito, tá? O cara pegou um recipiente com água e botou granito. Quantas fases? Automaticamente o aluno vê assim, pô, o granito é uma pedra. Então eu botei a pedra lá no fundo, eu tenho a pedra e a água bifásico. Ele errou. Porque o granito, por si só, por ele ser formado por 3 substâncias distintas e visualmente, né, claramente dá para se observar que a mica, o quartzo, o feldspar, o próprio granito, ele já é trifásico. Cuidado se na sua prova aparecer o granito na prova aí. Lembra que o próprio granito, por si só, tem 3 fases. Ele colocou água, então 4 fases. Tá bom? Gente, a questão 8 é uma questão simples, tá? Questão simples por quê? Lembra que lá no quadro, nos quadros anteriores, eu falei de homogêneo e heterogêneo. O que é homogêneo? Homogêneo quando não vejo distinção entre as substâncias misturadas. É heterogêneo quando eu vejo diferença entre substâncias misturadas. Se eu tenho aqui
uma aliança de ouro. Quando você vê na mão da sua mãe a aliança dela, que o ourive afirma que ele é formado por 75% de ouro e 25% de cobre, amigo, alguma vez você conseguiu ver o cobre na aliança da sua mãe? Você viu o quê? Você viu um objeto todo dourado. Você não conseguiu ver, mesmo que aquela aliança fosse constituída de ouro e cobre, visualmente eu não vejo diferença. Então ele só pode ser homogêneo. Vamos ver aqui. Aqui, ó, uma mistura homogênea. Tranquilo? A questão 9, né, vocês, meus seguidores aí, e por favor, um recadinho. Galera, me ajuda a cada vez mais divulgar o nosso trabalho aqui no curso, né? Eu peço que vocês falem com os amigos, pô, vai lá, assiste um vídeo do professor Torres de Química, né? Poxa, se inscreve no canal dele, marque a campainhazinha, porque quando eu colocar qualquer vídeo novo em relação aos concursos que estão acontecendo aí, você vai ser avisado, tá bom? Então, porra, me ajuda aí, cara, por favor. Eu tenho 3 filhos para sustentar, cara, estou precisando, tá? Valeu, sacanagem. Vamos lá então. Questão número 9. Numa bancada de laboratório, temos 5 frascos. Está meio confuso o texto porque deu uma complicação aqui nesse arquivo. Mas vamos ver se a gente consegue. Numa bancada de laboratório, temos 5 frascos fechados com rolha comum, que contém separadamente os líquidos. Vamos lá. Frasco 1, anilina, frasco 2, benzeno, frasco 3, etanol, 4, pentano, 5, ácido acético. Eu vou resumir. Em determinado instante, houve-se um estampido produzido pelo um dos frascos ao atingir o teto. Os 5 frascos estavam lá, o dia fez muito calor, puf! Um deles estourou. Mas por que um deles estourou? Porque a substância que estava ali dentro evaporou, produziu um gás que empurrou a rolha. Show de bola. Meu amigo, vou te dar um macete que é ridículo, tá? Se eu imagino com você, um dia quente, vamos para o Rio de Janeiro, imagina um dia lá de 40 graus Celsius. O macete é, toda vez na prova do IFE, que aparecer uma tabelinha como essa, com ponto de fusão e ponto de ebulição, você tem que lembrar que o que é fusão? Fusão é uma passagem de estado físico do sólido para o líquido. Ebulição do líquido para o gasoso. Então, antes da fusão, eu sou Superman! Que Superman, rapaz? Deixa de ser retardado. Você é sólido. Pô, que Superman. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu sou líquido. E após a ebulição, eu sou gasoso. Então vamos lá. 40 graus. Imagina um algarismo. Se eu tenho menos 6 e 180, o 40 graus estaria aqui no meio. Então significa que a anilina, nesta temperatura, seria uma substância líquida. A rolha não ia soltar. Vamos lá. Benzeno. Você imagina aqui uma escala numérica de 5 a 80, o 40 estaria entre os 5 e 80, não é isso? Matemática. Vamos de novo. Você imagina aqui uma escala numérica, o 40 estaria entre os 5 e 80. Então, eu vou marcar um xizinho, para você ver que o benzeno, então, caiu no líquido. Olha aqui de novo. Se eu imagino o etanol, que tem ponto de fusão menos 112, e ebulição 78, se eu observo o número 40, de novo, o 40 aqui no meio, ó. O etanol também é líquido a esta temperatura. Agora, vem comigo, e observa o pentano. Quando você vê essa escala numérica, que vai do menos 100 ao 36, você imagina o quê? 40 graus, nessa escala numérica, está após o 36. Ele estaria aqui. Então, significa que o pentano, quando o dia fez muito calor, ele acabou transformando-se, passando do estado físico e indo para o estado gasoso. Então, a rolha não aguentou a pressão produzida pelo gás. Puf! Só que essa questão aqui não saiu a múltipla escolha.
Então, vou colocar assim, letra A, frasco 1, letra B, frasco 2, letra C, frasco 3, letra D, frasco 4, letra E, frasco 5. Então, significa que ao esquentar o dia, o frasco que teve sua rolha que se deslocou seria o frasco 4. Show de bola, tá? Eu vou passar o quadro para entender. E aí, galera, como nós estávamos na questão anterior, só teve um probleminha porque a questão 10 estava na folha. Então eu coloquei assim, copiei lá em cima para vocês. Seja dada a seguinte tabela. Torres, eu não entendi bosta nenhuma que você tinha me explicado. Então, galera, vamos recapitular. Então, nós que estamos preparando para o IF, pegamos uma questão de química que tem uma tabela informando os pontos de fusão e de ponto de ebulição. Aí você vem e foca aqui no seu professor. Quando nós temos uma tabela que envolve pontos de fusão e ebulição, você vai brincar assim, ó. S, L, V. Sólido, líquido e vapor. Só que na questão 9, o que aconteceu? A questão não afirmava uma temperatura clara. Falava um dia de muito calor. Eu inventei 40 graus Celsius. Diferente, olha só a questão 10. Seja dada a seguinte tabela. De cima para baixo, os estados físicos dos compostos a uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, tranquilo. Você vai fazer o mesmo esquema. Olha aqui para a primeira substância, pentano. Olha aqui, tá vendo? Pentano. Se eu tenho 25, que é um algarismo, e tem uma faixa que vai de menos 130 para 36,1, é óbvio que o 25 está entre esses dois. O algarismo 25. O 25 estaria antes desse cara aqui. Então significa que o pentano seria o quê? Seria líquido. Aí vamos agora para o fenol. Fenol, de novo 25 aqui, ó, 25. O 25 estaria o quê? Estaria aqui no meio? Não. Se eu tenho um número que vai do 43 ao 182, o 25 graus, ele está aqui, ó, antes do 43. Dizendo que, então, que o fenol a 25 graus Celsius, ele está no estado sólido. Cloroforme, de novo, 25. Professor, 25 está onde aqui, ó? Ó, 25 está aqui no meio. Entre o menos 63 e o 69. Então, eu também sou o quê? Líquido. E por último, aqui. Se eu vou no cloro do menos 101 para o menos 34, o 25 estaria aqui, o 25 positivo. Então eu sou vapor, líquido, sólido, líquido, vapor. Vamos procurar líquido, sólido, líquido, vapor. Aqui chama de gás. Então, letra A. Gente, você que está aí dando as últimas revisões de prova do IF, olha, eu estou bem aqui, ó, bem na cara de vocês. Estudem, gente. Nada sem esforço é conquistado. Então, cara, presta atenção, está cansado? Revisa de novo, assiste o vídeo de novo. Torres, manda uma mensagem lá no canal. Torres, tem como você fazer uma revisão de tal matéria? Eu vou fazer com o maior prazer. Tá? Então, vamos voltar aqui. Questão 11. Assinale a alternativa correta. A oxidação do ferro é um fenômeno físico? Lembra que fenômeno físico é o quê? É quando muda apenas o estado físico. Se eu tive uma oxidação rima com reação. Rima com reação. Eu sou dois cimentos, mas o quê? Tem culpa. Né? Então não pode. Então esse cara aqui, ele tinha que ser químico. Fusão do chumbo é um fenômeno químico? Fusão, passagem do estado sólido para o estado líquido. Então é físico, então não pode ser químico. Combustão da madeira. Combustão rima com reação. Então o seu bundão só pode ser a letra C. Tá bom? Então bora lá. Questão 12. Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, que rima com reação, que rima com pi, tá? Notamos Notamos o desprendimento de fumaça, restando um pó branco. Isso é um exemplo de... O que eu falei para você?
Que combustão rima com reação. Reação rima com fenômeno químico. Então vamos lá. Químico, porque houve a formação de novas substâncias. Ok? Enquanto eu apago aqui, o meu ajudante vai passar para o próximo quadro. Tá? Galera, uma questão que é muito importante, tá? Rapidamente, o desenho ele ficou muito pequeno. Então eu vou falar com você o seguinte. Essa revisão é sobre teoria atômica, né? Teoria atômica. Meu amado, quando falo teoria atômica, nós temos uma sequência. A primeira teoria é essa aqui, ó. Teoria atômica de Dalton. Foi a teoria em 1808, onde Dalton, chamando seu átomo, tá, de bola de bilhar, determinou, e você pode passar o vídeo várias vezes, determinou que o átomo teria 4 características. O átomo seria maciço, igual a uma bola de sinuca, que não seria oco por dentro. Ele seria um átomo indivisível, que não poderia ser mais quebrado. A matéria seria contínua. O que é uma matéria contínua? Os átomos estariam grudados, um encostado, grudado no outro, e o átomo seria, né? Perdão, vamos lá, eu esqueci que eu falei, a ordem que eu falei aqui. Então ele seria neutro, maciço, indivisível e contínuo. Tá bom. Chega então um segundo cientista em 1901, vou apagar aqui teoria atômica, tá? E diz o seguinte: se a água, isso é um exemplo do meu aluno em sala de aula, se a água ela é uma condutora de eletricidade, eu parto do princípio, então, se a água conduz eletricidade, a água então tem algum tipo de energia. Se Dalton, né, fala que o átomo dele é um átomo neutro, imagina você uma banheira com água mineral ou com água salgada, você ligando um fio nessa água e sentando a bunda. O cabelinho chegou a bagunçar, o cabelinho já é feio pra cacete, né? Não vai rir não, tá? Então acontece, a água conduz. Então o que Thomson fez? Thomson conseguiu provar, a partir de várias experiências de condutividade elétrica, os tubos catódicos, tubos anódicos, que na verdade, no seu pudim de passas, que era assim que ele denominava o átomo, que na verdade o átomo, é claro, no seu pensamento, ele continuava maciço, continuava indivisível, continuava contínuo, mas o átomo não era neutro. Ele era, na verdade, um átomo carregado. Então, aquelas experiências de condutividade elétrica pôde provar que o átomo também tinha carga. Desconhecida quais tipos de carga era. Aí ele, na verdade, falou assim: então essa carga são cargas positivas e negativas, que mais tarde um outro colaborador determinou como próton e elétron. Vai mudando, ó. Bola de bilhar, pudim de passa. Passou-se alguns anos, um terceiro cientista, em 1911, chamando o seu átomo do átomo do sistema solar, tá? Assim chamava o átomo. Quando ele faz essas associações, bola de bilhar, pudim de pasta, sistema solar, é porque o cara é doido não, doido somos nós. Ele tentou trazer, tentou exemplificar o átomo para uma realidade cotidiana sua. Então o que acontece? Quando as calças caíram pelo... Quando eu falo sistema solar, é porque quando ele fez experiências com aquela lâmina de ouro finíssima, que você pode assistir no meu vídeo sobre teoria atômica,
que pela lâmina finíssima bombardeou com um átomo radioativo, para o seu deslumbre, a grande maioria das partículas atravessaram aquela lâmina finíssima de ouro. Ele, eureka! Não confunda o cientista, é brincadeira. Ele propôs o seguinte, que por que sistema solar? Porque eu teria um núcleo extremamente pequeno, aonde estariam localizados os prótons e também os nêutrons, e que os elétrons estariam em órbitas circulares em volta, né? Por que sistema solar? Porque ele associou que o núcleo seria como o Sol e que os elétrons, seriam igual aos planetas, estariam girando em órbitas contínuas. Isso é uma associação que eu não poder entender. Então, no átomo de Rutherford, o que acontece? Nós continuamos sendo carregados, né? Continua lá, aqui no meio, né, que é o núcleo do átomo, continua com prótons e nêutrons. Aqui, que é a eletrosfera, eu vou ter então os meus elétrons, isso aqui é um Ezinho, só que o átomo continua sendo carregado, não será mais maciço, ele será um átomo compacto, bem pequeno. O átomo não será mais indivisível, ele poderá ser fragmentado em partículas subatômicas, então ele será divisível, e o átomo não é mais contínuo, porque você pensa comigo, vamos associar um conteúdo de física. Se eu pego um ímã de mesmo polo, positivo com positivo, você consegue aproximar? Pensa aí comigo aí, pensa. Você tenta aproximar e não vai. Então, como os outros afirmavam que os átomos eram contínuos, que um átomo estava encostado no outro? Era impossível. Então, quando afirma que, na verdade, a matéria é descontínua, é porque a lei de atração e repulsão fazia com que esses átomos estivessem distantes. Então, resumidamente, eu tenho três grandes caras. Dalton, bola de bilhar, principal informação dele, neutro, maciço, indivisível e contínuo. Thomson, 1901, pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque enquanto esse cara aqui pensava num átomo igual uma bola de bilhar, totalmente preenchido, o pudim de passas era um pouco parecido a ele. O átomo era também maciço, não tinha nada oco por dentro, só que diferentemente, ele pensava assim, esse átomo era como se fosse uma geleia positiva e como se fosse pequenas estruturas externas grudadas a essa massa positiva, eu teria elétrons. Aí tu fala no vídeo, caraca, o cara era muito louco, irmão. Louco. Não, o cara não era louco, não. Mas eu faço uma associação de repente melhor. A gente pega, imagina um choquito. Você pegar o choquito e quebrar. Quando você quebra o choquito, você olha assim, pô, eu tenho lá a parte interna, que seria aquele creme onde seria a massa positiva, e aqueles flocos grudados na parte externa seriam o elétron. De repente, essa associação, para você que está me assistindo, fica mais fácil. Mas, professor, está aparecendo um Bohr ali. Bohr, na verdade, era um aluno de Rutherford, então, como se fosse um quarto cientista. Por quê? Rutherford acreditava, então, que a órbita, que era a maneira pela qual os elétrons giravam em torno do núcleo, era uma órbita circular. Bohr, a partir de várias explicações científicas, não tem como entrar em detalhe agora, propõe que, na verdade, essa órbita não seria circular, e seria, na verdade, elíptica. O átomo, então, desse cara aqui, vou desenhar aqui, ficaria assim, ó. O núcleo e os elétrons nas suas órbitas elípticas. Aí nós tínhamos que associar. Aí olha só comigo lá. É porque assim, ó. Primeira bolinha é o 1, segunda bolinha que é o 2, terceira bolinha que é o 3, quarta bolinha que é o 4, né? Então vamos embora. Thomson. Lembrando que Thomson é o pudim de passas. Olha como meu desenho está exatamente igual, cara. Eu sou bicho no desenho. Aqui, ó. Tu tá rindo de mim, eu não tô nada, né?
Tudo desenha mal pra caramba, né? Quero ver se desenhando então. Aqui, ó. Então esse cara aqui seria o 4. Ok? Bó. Olha que desenho. Olha, melhorou. Olha o desenho. Bó. Seria então o 3. Show? Dalton seria lá o 1. Matou. Esse cara não seria o 2. Vamos procurar aí. 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Letra C. Enquanto, de novo, apago o quadro, passamos para a última parte da revisão. Então, galera, vamos lá. Questão 14. Quando passou pela teoria atômica, então só para a gente recapitular aqui rapidinho, se eu não fui muito claro. Quando falamos em teoria atômica, as teorias. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Da teoria atômica, nós passamos para a estrutura atômica. Quando me refiro à estrutura atômica, é muito fácil. Todo átomo é composto por quais partículas? Você viu lá. Eu tenho o P, eu tenho o Z, que é próton em número atômico. Então seria o próton. Próton seriam aquelas partículas positivas. Eu teria então o elétron. Que em um átomo eletricamente neutro, o próton sempre é igual a elétron. O que é um átomo eletricamente neutro? É um átomo que não doou nem recebeu elétrons. Tá? Eu teria a massa, que seria a soma dos prótons e os nêutrons. Tá? Então essas são as partículas mais importantes, né? Eu vou colocar aqui o Nzinho de nêutron. Show! O próton, o elétron e o nêutron, quando eu me refiro à carga, você já sabe. Carga é, na verdade, próton positivo, elétron negativo e nêutron sem carga alguma. Quando eu me refiro à massa, é a massa de cada partícula. O próton teria uma massa aproximada de 1 grama. O elétron, como é 1 sobre 1840, 1896, a gente acredita como fosse 0. E o nêutron teria 1 grama. Então o que acontece? Quando você na prova pega um átomo assim, Na2311, lembra o seguinte: não decore que a massa sempre vem em cima e o que o próton vem embaixo, não. O que você vai lembrar? Que dos dois valores que estarão presentes na tabela periódica, que você poderá consultar se a questão estiver pertinente a isso, esse 23 seria a massa da partícula. Esse seria próton. Então vamos lá. Esse cara aqui teria então, vamos lá, massa igual a 23. Próton igual a 11. Professor Torres, onde eu acharia o elétron? Se esse átomo aqui não tem nenhum sinal aqui em cima, que você vai observar na questão 14, se não tem sinal nenhum é porque esse átomo é neutro. Então o próton sempre é igual ao elétron. Então se eu tenho 11 prótons, eu teria elétron igual a 11. E sem firulas, o nêutron, como se calcularia? Só subtrair a massa menos o próton. Não precisa nem colocar nessa fórmula aqui, ó. Não precisa perder o tempo. É só pegar aqui, ó, 23 menos 11, 12. Mas só que a questão 14, ela fala o seguinte: dado um íon. O que é um íon? O íon é um átomo que, de acordo com suas necessidades de energia, ele teve que doar ou receber elétron. Na química, esses átomos que doam elétrons seriam denominados de cátion e perderiam elétrons. Esses íons que estariam ganhando elétron seriam então denominados ânions. Então teríamos cátions e ânions. Então, os íons, que são átomos que não têm os prótons iguais, seriam divididos em cátions e ânions. Cátion positivo, ânion negativo, recebe. Aí você imagina o seguinte: professor, a massa já me deu. Já sei que a massa é igual a 31. O próton já me deu.
O próton seria 15. Só que o elétron deveria ser 15. Só que esse átomo, quando botou aqui para mim uma carga em cima de menos 3, então seria um ânion. Menos 3 quer dizer que você está ganhando. Então eu estou ganhando 3 elétrons. Então mais 3, 18. Então beleza. O que a questão quer? Próton, achei. 15. Elétron, achei. 18. Ficou faltando o nêutron. O nêutron já expliquei nesse exemplo aqui. É só pegar a massa menos o próton. Então é pegar a massa, cadê a massa? 31 menos o próton 15, 16. Então vamos lá. Próton é 15. Pode ser uma dessas 3 respostas. Nêutron, massa menos próton. 31 menos 15, 16. Então pode ser essa ou essa resposta. Elétron, 18. Essa é a resposta. Matei, tá? Essa questão aqui a gente não vai colocar porque é muito difícil nós temos esse tipo de relação. Mas só para poder explicar, os átomos, eles têm uma relação entre eles, chamada de relação ou relações atômicas. Que é uma relação assim, o que você tem de parecido com o seu irmão? E o irmão seria o átomo. Então, quando falamos nessa similaridade dos átomos, nós estaríamos referindo a isóbaro, isótono, isótopo. Tranquilo. Iso, não sou professor de português, né? Iso quer dizer igual. Aí você raciocina com os símbolos que eu coloquei aqui. Se um átomo é isóbaro, eu tenho A. O que acontece? Quando eu coloco o símbolo M de massa, o símbolo M de massa também é reconhecido pelo símbolo A também de massa. Então o cara colocou aqui isóbaro, iso, igual. O que esses dois átomos teriam de semelhança? A massa. Só a massa. O próton e o nêutron não. Isótono. O que tem de semelhança? N de quê? De nêutron. Então, dois átomos que na questão tivesse dizendo que eu era isótono, e isótonos são átomos que têm nêutrons iguais, mas só o nêutron. A massa não seria. O próton não seria. Isótopo. Isso quer dizer o quê? Igual. Então, isótopo, os prótons seriam iguais, tá? Eu vou pagar aqui. Vê se eu peguei esse acento aí. Isóbaro, isótono. Acho que você não tem acento não. Esqueci. Tem sim aqui. Eu vi já, isóbaro, esse cara. Tá, mas tem que fechar. Tá, mas depois ele dá o indico. Olha, eu não fecho não. Eu tô tentando fechar isso aqui. Tá? Aí Léo edita. Então, galera, tá aí uma revisão rápida, tá? Vocês podem lá nos nossos outros vídeos fazer uma revisão geral de todos os assuntos. Te agradeço e me acompanhe no canal. E qualquer dúvida ou qualquer assunto que quer que eu revise antes da prova, mande lá no nosso canal, tá bom? Fique com Deus, rapaziada.